Olá, meu povo, bom dia! Bom, é um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente está fazendo essa gravação diretamente do pavilhão do Climate Live. Eu quero já agradecer a parceria, inclusive, com o Climate Live Entertainment Culture Pavilion, que está aqui com a gente realizando esses podcasts ao vivo, o Tempo Virou. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros que estão fazendo com que essa temporada na COP seja possível. Então, obrigada Open Society, Riachuelo e Karina Menezes. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico juntos, né? A gente já pode dizer que foi um acerto gigante. Essa COP está acontecendo aqui no coração da Amazônia, em Belém. O Tempo Virou, a gente está pautando muito a área de cultura dentro da ação climática. A gente tem como esse pilar muito essencial para que a gente atravesse mais pessoas. E esse episódio, então, tem um gostinho muito especial, porque a gente está entrevistando ninguém menos que a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Por favor! Eu que agradeço. Oi, gente. Bom dia para todos e todas aí, tá? Margareth é cantora, compositora, ganhadora de 2 troféus Dorival Caymmi, 2 troféus Imprensa e 4 troféus Dodô e Osmar, indicada para o Grammy Awards e Grammy Latino, 21 turnês mundiais e desde 2023 nos representa como ministra da Cultura do governo Lula. Margareth, é uma honra ter você aqui no Tempo Virou. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado ao pessoal aí da produção, né? E pelo convite, né, de participar nesse momento tão importante para nós, né? Nessa COP 30 que está sendo realizada aqui no coração da Amazônia, do Brasil. Eu acho que esse movimento foi um acerto do presidente Lula, não é? Conectar a ideia à realidade sobre o que precisamos realmente fazer, não é? E um acerto também está sendo o trabalho do Ministério da Cultura dentro dessa COP. É muito importante a gente dizer que a cultura nunca foi tão presente em nenhuma outra COP. Então, quero que você contasse um pouco desse movimento que vocês têm feito. É verdade, é verdade. A cultura foi citada pela primeira vez em uma COP, na COP 2028, na COP 28, né? Então, há 2 anos, há 2 COPs atrás, né? Foi citado a cultura dentro dessa estrutura de COP. E nós conseguimos incentivar, disseminar e colocar a ideia de que a cultura ela é importante, ela é a ponte para uma conscientização maior, uma conscientização de mais capilaridade, popularizar o que estamos vivendo em relação à questão do clima, que não é uma coisa abstrata, né? Em vários lugares do mundo, as pessoas estão sofrendo já com isso, né? Na área da cultura, o patrimônio material e imaterial, porque cultura, né, é sobre gente, é sobre território, é sobre memória, é sobre coisas concretas, mas também aquelas populações que vivem naquelas áreas, né, mais afastadas, ali tem raiz de cultura, né? O ser humano, na verdade, é um ser de cultura, é uma cultura, é um ser cultural. Cada um de nós aqui tem uma memória histórica a partir da sua família, a partir do lugar de onde vem, nessa coletividade de maneiras de ser, de fazer. Então, cada um de nós tem dentro de nós alguma memória sobre isso, sobre nossa história do nosso lugar. Então, e nós temos participado de algumas ações internacionais também, desde 2023, trazendo esse tema dentro do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura do Brasil participa de um grupo chamado Amigos da Cultura em Defesa do Clima, né, que é um grupo de países, uma congregação de países, de ministérios da cultura, ministros da cultura que participam dessa ativação. Hoje somos mais de 65 países e o Brasil co-preside esse grupo junto aos Emirados Árabes e cada vez mais trazendo a importância da cultura ser considerada a 19ª ODS, no sentido de que cultura está em todos os lugares. É transversal, mas é também essencial. Então, o Ministério da Cultura compreendeu isso e começamos a fazer fóruns, né? Fizemos já 2 fóruns, Cultura e Clima. O primeiro foi em 2024, em Salvador, paralelo ao G20 do Brasil.
O segundo fizemos agora no Rio de Janeiro, já também querendo acessar essa questão da COP. E no Rio, porque a primeira ação ligada a essa questão de clima foi em 92, né? A Eco 92, que eu, naquela época, peguei minha mochila e fui. Porque desde aquele momento eu já sempre fui ligado à questão, né, da natureza, assim. Eu acho que o meio artístico tem essa tendência, né, a ficar perto da força da natureza, contemplar, cantar, falar, questionar. E a gente encontra músicas, né, de todos os estilos falando sobre isso também. É um dos temas que nos alimentam, né? Então, por isso, que hoje o Ministério da Cultura conseguimos trazer essa temática para dentro da COP do Brasil. É um pontaço importantíssimo, um golaço que o Brasil está marcando, porque a gente fala sobre sentimento, a gente fala sobre sensibilidade, e a gente fala também como nós podemos juntos ativar essa sensibilidade nesses grandes líderes também e usar a cultura como um chamamento, né, de união dessa grande mutirão. Muitas vezes a gente tende a pensar que cultura é aquilo que a gente assiste, que a gente escuta, não deixa de ser, mas também não é só isso, né? Cultura vai muito além disso. Cultura é a maneira como a gente vive, o que a gente veste, o que a gente come, né? A maneira como a gente se reproduz. E eu queria começar falando sobre como que a gente pode ampliar essa visão sobre tudo aquilo que a cultura pode significar e transformar. Eu sou um exemplo disso, né? Que eu sou uma pessoa que vem da periferia, né? Meu pai e minha mãe, pessoas simples, né? Meu pai era motorista, minha mãe cozinheira, costureira, enfim. E foi através de uma ação de cultura dentro da escola, né? Começou a ter um grupo de teatro, a igreja também, eu participei, na igreja católica, né? Fazia parte daqueles corais de igrejas e tal. Ganhei um violão, meu avô tocava violão, o pai de minha mãe. Aí eu vi o violão e tal, eu comecei a pedir o violão, ganhei o violão aos 15 anos. A minha consciência em relação a isso foi quando, na escola, né, na questão do grupo de teatro, porque o professor, para mim, foi a parte mais importante, né? E o professor é essa chave, né, que faz essa ponte para nós em relação ao que a gente pode projetar, o que a gente pode entender das nossas potencialidades na escola. E o professor de teatro, para mim, foi isso. Ele foi que despertou para mim o que é que eu tinha, o que meu talento, aonde meu talento poderia me levar, né? Então, ativar isso, para dar acesso a isso, trazer equipamentos culturais, trazer oportunidades de cultura e arte para dentro de comunidades, é você abrir portas para milhões de pessoas, milhões e milhares de pessoas jovens, né, que estão ali na ânsia de se descobrir, na ânsia de entender como é que é a metodologia, na ânsia de você construir a sua opinião, o seu senso crítico. Tudo isso a cultura e a arte traz embutido, né? Então a cultura ensina a gente a imaginar, a cultura ensina o acesso a essas linguagens artísticas, assim, ensina a pessoa a imaginar, ensina a como o caminho de concretizar o imaginário e ensina a concretizar aquilo que foi imaginado. Essa é uma estrada, é um caminho. E essa metodologia, ela se instala para nós em tudo que a gente vai fazer na nossa vida depois. Então, não é só para quem tem o talento, mas é para qualquer pessoa aprender a como concretizar o seu imaginário. E essa é uma ferramenta fortíssima de transformação de vida, né? E falando no imaginário, eu acho que a gente está sofrendo uma crise dentro de todas as crises que o mundo vem passando, né? Crise climática, humanitária, de saúde, né? Enfim. Eu acho que a gente também está vivendo uma crise de imaginação. A gente não está conseguindo imaginar um futuro, né? E quando esse futuro é projetado, muitas vezes, até mesmo no audiovisual, ou enfim, até para nos alertar, ele é projetado num lugar apocalíptico, né? E é preciso a gente resgatar esse lugar do sonho. A gente precisa acreditar que existe algo além para depois, porque senão, né, enfim, por que estamos aqui? Não faz sentido. E eu queria que você falasse como que você enxerga o papel da cultura nesse lugar de reconstruir esse imaginário coletivo, né? Como que a gente cria uma nova estética para esse tempo que é uma estética do cuidado, da coletividade, do pertencimento? É a gente não se abater com nas narrativas negativas. Porque o que existe é isso. Nós estamos nos deixando abater pelas narrativas da catástrofe, da violência, do ódio, da separação, do preconceito. Nós estamos nos deixando
de uma certa forma, contaminar com isso, né? Com essa negatividade. Existem várias pautas, e todas essas pautas existem em todos os lugares, de alguma forma. Em todos os países existem seus pontos críticos que precisam resolver, questões sociais, questões de relacionamento, questões de linguagem, mas isso não pode ser a tônica para a gente se reservar como se nós só pudéssemos ser esse grupo, pertencer a esse grupo, ou falar com essas pessoas desse grupo. Isso facilita ao discurso do ódio, ao discurso da desconstrução de possibilidades de esperança, né, nos atingir. Então, é preciso saber, e tudo isso são pautas que a humanidade sempre viveu. A humanidade tem milhões de anos, milhares de anos, milhões de anos mesmo. Tem coisas que a arqueologia descobre que a gente não consegue explicar, e está lá. E como é que era naquele tempo? E como é que era antes de todos esses conceitos de religiões, de todas essas coisas? Não havia progresso? Não havia amor? Não havia? Então, eu acho que a gente precisa se dar essa liberdade de pensar mais além dessas fronteiras postas. Principalmente porque, em algum momento na história da nossa geração, em algum momento da história dessa geração que eu falo, desses 100 anos, né, de que estamos contando dos 100 anos passados, que acabou há pouco tempo, a esses próximos 100 anos, em algum momento houveram pessoas que sentaram na mesa e disseram: olha, nós estamos aqui no poder e vamos dividir o planeta assim, dessa forma, a compreensão de estrutura assim, dessa forma. Então, principalmente nós que vivemos na América Latina, não tivemos oportunidade de conhecer outras histórias sobre outras sociedades. Foi trazido para nós um determinado pacote de maneira de conhecer a vida. Então, isso é muito importante. Querer entender como é que são realmente as coisas. E não ser repetidores das notícias. Então, isso liberta a gente. Cada ser humano é um universo dentro de si. Como é que a gente pode exercitar esses poderes? Porque a gente se reduz, e hoje cada vez se reduz mais. Porque a gente está se reduzindo a um... Ótimo, eu sou muito fã das tecnologias. Elas usadas a nosso favor. E não para nos transformar cada pessoa num escravo de ideias. Nós temos que entender que nós somos livres para pensar, para articular, para pensar de outra forma, para acreditar naquilo que a gente quer. Então, o que está acontecendo hoje na humanidade é isso. As pessoas estão dominadas e cada vez mais se colocando nessa posição de aceitar essa dominação. Então, eu acho que a arte e a cultura têm, por essência, esse lugar. Por isso que governos radicais, quando chegam no poder, atacam principalmente a cultura, a arte, a ciência, a educação. É uma metodologia usada há muito tempo por outros momentos de dominação da humanidade. Em muitos lugares, isso é uma metodologia. Isso é que a gente tem que entender. Metodologia de dominação de narrativa. Isso está sendo praticado, isso não é coisa nova, isso é coisa velha. Então a gente precisa entender que nós também podemos gerar outras expectativas de vivência. Né? É a gente entender, olha, tá tudo bem, eu concordo com você nisso, não concordo naquilo, mas o que está sendo essencial nesse momento? A gente precisa se unir como ser humano para a gente criar a esperança, nossa esperança se concretizar também. Porque é muito fácil a gente dizer, não vou fazer mais nada, é tudo acabado, vou ver assim mesmo, e se render. Mas é importante dizer que tem muita gente pensando igual a nós nesse planeta também. E é nesse lugar, a gente precisa acessar essa rede de pessoas. Mas essa construção não é fácil, porque tem que se mobilizar, tem que se predispor a fazer parte. Não vai ser só no botãozinho na máquina. É preciso ter movimento, é preciso ter ação, é preciso ter cobrança, é preciso ter presença, é preciso entender o que você representa para a sua vida, para a vida da sua comunidade. Se a gente quiser fazer uma transformação, tem que ser dessa forma, né? Então a arte, a cultura, ela sempre foi usada para trazer pautas importantes de acordo com a necessidade daquele lugar, daquela comunidade. Vamos fazer um show, vamos fazer uma música falando sobre isso, vamos fazer um festival. Então é possível também usar da mesma maneira para essa grande mobilização, esse grande mutirão para salvar a vida, para salvar a nós mesmos. A gente teve um grande exemplo recentemente de como a cultura mudou o rumo das coisas, que foi com aquele grande ato que o Brasil viu acontecer em várias cidades em resposta à PEC da bandidagem, e a gente viu todos aqueles artistas na rua, e a gente viu que aquela pressão cultural funcionou de fato, né? Não foi nem colocado no Senado em voto. Então, assim, a gente funciona, é porque funciona mesmo, Giovana, funciona. Isso não é novo, isso é uma coisa praticada. Vamos ter medo da gente entender essa força que a gente tem, da coletividade.
Mas não é só o artista. A gente pode ser assim, o artista lança a ideia por quê? Porque ele tem repercute muito, né? Os lugares de pessoas de poder, de representatividade, uma palavra, uma ideia, uma maneira, repercute muito. Mas é preciso a gente saber que cada um de nós é um ser de mobilização, é uma possibilidade. Então, houve aquela repercussão, mas tinha um bocado, milhões de pessoas que saíram de suas casas, que foram... Então, não foi uma pauta de artista. Era uma pauta que todos nós estávamos sensibilizados com aquilo e a gente foi para a rua. E eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ir para a rua mesmo. Eu acho que, inclusive, está acontecendo um movimento na humanidade aí. Em cada lugar tem gente na rua por vários motivos, mas tem gente na rua. Eu acho que a melhor maneira hoje da gente conseguir acessar essas grandes lideranças para a mudança, chamar a atenção, é dizer isso. Eu sou um elemento que tenho também que ser respeitado como ideia, a minha comunidade, o meu povo. E a gente só vai conseguir acessar isso fazendo esses grandes movimentos. Então, usar cada um a sua força para se mobilizar. Perfeito. E você falou muito sobre esse lugar da escravidão do celular, da tecnologia, e recentemente eu estive no evento do Ministério da Cultura que vocês fizeram no Capanema, uma semana antes da COP, unindo cultura e clima, e foi um evento muito bonito, e lá eu tive a oportunidade de escutar Ailton Krenak dentro do evento do Ministério da Cultura. E escutar Ailton Krenak é sempre um alento. E ele disse muito sobre a monocultura de ideias, né? Ele trouxe esse termo, né? Da gente estar pasteurizando os artistas, né? Os streamings, esse comercial dos streamings, e tá todo mundo ficando num mesmo algoritmo, refém do algoritmo, da padronização. E eu queria te perguntar, tanto no nível pessoal, como na prática de política também, como fugir dessa lógica e manter a diversidade, a estética sonora, identitária, que é justamente isso que a gente pode reinventar o futuro? Eu tive muita dificuldade no começo, né, de me adaptar ao celular, aquela coisa assim. Eu sempre achei no primeiro momento aquilo assim era uma coleira, né? O lugar que você ia tinha que levar aquilo e tal. E hoje eu já não fico mais sem celular também para entender essa transição, porque as tecnologias estão aí para auxiliar, né? E é com essa visão também que eu acho positivo, porque são desafios que sempre vão chegar. É o caminho natural das coisas, né? Essa geração tem desafios, a próxima terão outros, mas sempre a gente se colocando como um material a ser usado, né? Então, o que eu acho? A gente não pode se reduzir. Eu acho que a questão das bolhas, né, explica bem isso, né? Tem gente que só está naquela bolha. Tem gente que está na outra bolha e tal. Quantas bolhas são essas? Quais são as fronteiras, né? Também elas nos limitam de alguma forma, né? Então o que a gente precisa entender é o que é comum a todos nós. O que são as coisas comuns a todos nós? O que todos nós precisamos? Então isso aí é fora da bolha mesmo. Porque é fora da bolha porque todo mundo precisa de ter acesso a coisas, a vida melhor. Todo mundo precisa de comer, de vestir. Todo mundo precisa de educação. Todo mundo precisa ter expectativas de vida. E se a gente transformar o mundo em um lugar onde as pessoas não consigam se conectar porque só pertencem àquela bolha, então nós estamos fadados a nos autodestruir nesse sentido. Porque não haverá união de forças para lutas comuns. E a gente sabe que há muita coisa pelo mundo ainda a ser construída, né? Agora, o que a gente precisa é mudar a nossa maneira de se relacionar com a natureza. Isso tudo que nós estamos vivendo agora foi anunciado há 33 anos atrás, né? Que a ciência anuncia. E não foi feito nada. Por que essas grandes empresas que emitiram essa poluição toda, por que elas não tomaram uma posição? Porque a gente não se mobilizou. Então, as pessoas que estão no poder são eleitas, os donos das grandes fábricas às vezes são eleitos e está lá, então eles continuam de uma certa forma, não todos, é claro que tem pessoas que estão também capitaneando essas novas mudanças, mas geralmente essas pessoas valorizam mais a lucratividade dela. Cada ano ela tem que lucrar mais, cada ano aquela empresa tem que lucrar mais, não importa o que seja feito, o que seja destruído, para que o lucro seja a cada ano maior. Por que alguém que já tem, ou alguma empresa que já tem um patrimônio legal, ele não pode empatar aquele patrimônio no mesmo ano? Isso não tem limite? O planeta tem limite. Então, assim, isso é uma coisa muito grave. Essas metas, essas pautas de meta,
né, a alcançar de lucratividade, a cada ano tem que lucrar mais, em detrimento de quê? Então, é nessa questão, porque a gente aceita. Eu acho que nesse momento, eu acho muito sério isso que está acontecendo hoje no planeta. E que se não houver uma mobilização grande, uma mobilização do próprio ser humano, da raça humana, sabe? Eu me lembro daqueles tempos, algum momento atrás, que houve uma mobilização, o pessoal chamou o movimento hippie, né? O pessoal botou a mochila nas costas e falou, eu não quero isso, e saiu por aí, sabe? E eu acho que está precisando fazer isso de novo. Mostrar mesmo assim, uma rebeldia, não queremos esse tipo de coisa, porque senão não vai sobrar nada para... Eu estou vendo um bocado de gente jovem aqui. Daqui a 40 anos, o que será do planeta para vocês? Eu já não estarei aqui 40 anos, daqui a 40 anos. Mas quem estará? Então isso é muito importante. A gente entender que momento nós estamos e que necessidade é essa, né? A gente atender, ver essa questão das populações indígenas, os povos de quilombo, que ciência que essas pessoas têm, que viveram na necessidade o tempo todo e que resistiram. Quais são esses conhecimentos? Que não existe uma humildade para a gente chegar e entender e conhecer e trazer para novas tecnologias. Algumas coisas já acontecem assim. Mas eu acho muito importante, essa COP não é uma COP qualquer, é a COP da a gente ter ação. Chega, e eu sou muito contra esse negócio de... Quer dizer, contra, né? Não é da minha natureza. Ficar falando. Eu prefiro... Vamos lá, minha gente, eu sou do chão da fábrica. Então, é nesse sentido. E eu agradeço muito mesmo ao presidente Lula essa oportunidade de estar nesse lugar de ministra da Cultura nesse momento. A gente poder juntar forças para tentar realizar coisas que a gente sonhava há um tempo atrás. E a gente aceita muito porque eu acho que a gente não consegue imaginar o fim do capitalismo. Mais uma vez, volta para uma crise de imaginação, né? E é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Só que o capitalismo, na verdade, né, é uma ficção. Uma ficção, digo. A verdade é o que a gente está vendo com os nossos próprios olhos. É a seca no meio do Brasil, é a enchente no Rio Grande do Sul, né? É o alagamento na Amazônia. Isso é a verdade. A gente já está vendo com os próprios olhos. Tem gente sentindo na pele. Mas não, o capitalismo é colocado como a verdade absoluta e ninguém questiona o sistema. Eu acho isso. A gente precisa entender. Vamos conseguir viver sem uma organização social de capital? Não. Mas é possível fazer alguma coisa que equilibre, né, essa questão. Porque também o que está aí já está posto. Então agora precisamos achar soluções para o que está posto. Já existem práticas de soluções que você consegue trazer para a cidade, né, resiliências. Consegue trazer para cidades tecnologias já praticadas em outros lugares, né? Então eu acho que é exatamente isso. Eu acho que nosso país, o Brasil, ele tem um país interessante. Primeiro, é um país que tem uma diversidade muito grande de identidade brasileira, né? Então, o país todas as regiões têm expressões de cultura, de culinária diferentes, né? Tem acentos diferentes de maneira de falar, tem palavras diferentes também, né? É um país de 210 milhões de habitantes, com extensão imensa, continental, né? Mas todo lugar que você chega, pode ser na fronteira, não sei aonde, aqui é Brasil. Todo lugar, todo mundo se identifica como brasileiro. Então, desde esse momento, a gente também tem que entender, renovar, reorganizar a nossa maneira de perceber o nosso país. Todos precisam ter acesso às políticas. Todos precisam ter acesso ao tratamento de cidadão e cidadã. Pode ser ele afro-brasileiro, povos originários, pessoas que têm raízes alemãs, pessoas que têm raízes japonesas, chinesas. Tá todo mundo aqui dentro. Esse país é assim, gente. Esse país é assim, ele precisa ser compreendido dessa forma. Não existe resto do Brasil. De qualquer lugar que nós estamos nesse território, é Brasil. É Brasil. E qualquer um que nasce nesse território tem que ter ali acesso às políticas. Tem que ser considerado brasileiro e brasileiras. É desse lugar que a gente está falando, tem que ter generosidade para conviver. E também que essas pessoas todas que compõem essa grande diversidade de gente, de cultura e expressão, né, as políticas sejam feitas para alcançar a todos. Se vão chegar a todos ou não, é outro problema, é outra situação. Mas o que eu estou dizendo
precisamos ter ações que possam contemplar a todos. Por isso que nós temos cotas, para que seja feita a grande correção que não foi feita antes, do acesso às pessoas que não foram beneficiadas ao longo da construção social do Brasil, à escola, à cultura, à ciência, não é? Então isso faz parte de qualquer país. Se um país quiser ser realmente forte, se ele quiser, ele precisa, o ativo principal dele é o seu cidadão. É você poder tentar promover. Agora, o alcance aquilo também, é claro que exige um esforço de cada um, mas o importante é que a gente não pode ter escassez dessas ferramentas de transformação ao ser humano nos lugares. E é o que nós estamos construindo ao longo desse tempo. E, ministra, a gente está aqui numa Copa histórica por muitos motivos, e um dos motivos eu acho que foi ter conseguido colocar tantos negociadores e investidores no coração da Amazônia. Porque uma coisa é a gente falar da Amazônia de um lugar distante, uma coisa é a gente colocar todo mundo aqui, passando calor sim, porque é isso aqui, essa é a realidade. Então, assim, esse negócio de ficar aqui, ó, isso é ótimo para as pessoas sentirem na pele quando a gente fala de adaptação climática, de aquecimento global. É sobre isso. E uma das grandes sacadas da presidência dessa COP foi a criação do Balanço Ético Global, que coloca a ética, valores e a dimensão moral da crise climática no centro das negociações, né? Não só em números, mas também metas e políticas técnicas. Nesse caso, a gente está querendo que a cultura amazônica possa inspirar todas essas pessoas que aqui estão. Qual que é o papel do Brasil e da Amazônia como esse articulador ético e cultural nesse debate global? Olha, certamente é um papel, é o principal nesse sentido, né? A gente precisa, porque a questão ética ela é importante, né? Porque aí você faz aquela pergunta assim, bem prática, né? Mais dinheiro ou salvar o planeta, né? Então, isso é importante. Agora, para salvar o planeta, a gente precisa também do dinheiro, né? Então, na prática, é colocar essa necessidade, né? Então, vamos mobilizar. Isso ajudou a mobilizar esse fundo, né? Esse fundo que já tem mais de 5 bilhões de dólares, né? Eu vi ontem a ministra Simone Tebet anunciando que o Banco Mundial colocou um bilhão de dólares para fazer o saneamento básico das cidades da região amazônica. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque essas comunidades têm a tecnologia da sobrevivência, que sobrevive a esse calor aqui, né? Sobrevive às enchentes que estão acontecendo em vários lugares. Então, na prática, nós temos aqui já a resposta para realidades que estão sendo vividas no mundo inteiro, de alguma forma, pela vivência mesmo. Então, dar ouvidos, fazer pesquisas sobre como se vive na Amazônia. A Amazônia tem a Amazônia brasileira, tem os outros países também, então, que fazem parte desse grande universo amazônico, né? E há muita coisa a ser ainda aprendida, descoberto, né, nesse país, nesse grande país, nessa grande região, dessa floresta imensa. O rio maior que tem mais água no mundo é o rio Amazônico. E tem em cima também, né, esse rio flutuante, e tem embaixo também. Então, as reservas de água do planeta, essa grande parte, está aqui. Isso pertence a quem? Isso pertence à humanidade, pertence a todos nós. O Brasil tem essa missão. E organizar esse chamamento, né, essa união de forças para que a gente consiga daqui, preservando aqui, isso reflete em todo o planeta. E você tem defendido muito a ideia de justiça climática, que é uma das principais pautas dessa COP30, que é essa adaptação com justiça climática. E aí a cultura, mais uma vez, é uma peça-chave, né? Porque ela atravessa comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, periféricas, juventudes. Qual que é o papel do MINC para impulsionar e fortalecer essas vozes? Olha, dentro do Ministério da Cultura nós temos feito algumas, trazendo o tema, né, para para todo o sistema MINC. O sistema MINC são as secretarias e também as organizações que chamamos de vinculadas, que fazem parte do Ministério da Cultura, né? Então, nós trouxemos para dentro do sistema MINC essa pauta, cultura e clima. Ela agora é uma das pautas impositivas da existência, né? E dentro da cultura, nós vemos a cultura como uma grande ponte de disseminar na comunidade esse alerta.
né? Então, o Ministério da Cultura tem trazido, por exemplo, nós temos uma revista indígena chamada Pirrã, né? Onde traz todas as informações, é uma revista de jovens, nós temos essa revista Pirrã. Nós fundamos uma escola, o MINC tem uma escola chamada Escute, escola que traz vários cursos de formação, e nós estamos trazendo também assuntos ligados a essa questão. Nós já fizemos 2 fóruns Cultura e Clima, trazendo pessoas de vários lugares do mundo para que a gente consiga trazer cada vez mais esse tema da cultura. E participamos desse grande colegiado, né, internacional de ministros da cultura, amigos do clima. Hoje já são 56 organizações, países, vem crescendo a cada ano. Esse grupo tem 3 anos, e dentro desse grupo nós estamos trazendo essa temática, né, em relação ao patrimônio, mas também querendo que a cultura seja considerada a 19ª ODS. Não só, a cultura não pode ser alguma coisa somente usada como um artifício, mas nós temos que ser importantes para essa arrematação, desse grande orquestração, nesse panorama desse mutirão que queremos fazer. Então, dentro do Ministério da Cultura, a temática do clima, a temática das culturas tradicionais dos povos originários, dos povos quilombolas, tudo isso tem sido considerado. Temos um plano de trabalho com o Ministério dos Povos Indígenas. As nossas políticas reservam 10% para as políticas para povos indígenas e também o percentual para povos quilombolas. Então, nessa questão, nós estamos trazendo essa temática importante do clima para dentro do Ministério da Cultura. E a cultura também é uma economia, gera renda, movimenta ecossistemas inteiros, protege as florestas, né? A cultura é também as quebradeiras de coco do Babaçu, os apanhadores de sempre viva do Vale do Jequitinhonha. Tudo isso é cultura, as raizeiras do Cerrado. 70% dos nossos remédios que a gente compra na floresta, na farmácia, vem do conhecimento ancestral da floresta. E muitas vezes a gente se dissocia, né, a cultura desses territórios. E são, muitas vezes, comunidades muito invisibilizadas. Como que o Ministério tem trabalhado para reconhecer e fortalecer esses saberes tradicionais como parte viva da economia e da cultura brasileira? Olha, nós temos algumas ações, né? Primeiro, nós conseguimos fazer uma coisa importante, que dentro da Secretaria de Direitos Autorais, né, nós conseguimos trazer os direitos da produção, de identificar a produção das culturas tradicionais, os povos originários, os povos indígenas. Nós temos criamos uma regulação que está sendo trazida como referência no âmbito internacional, da OMP, do órgão internacional que trata de direitos autorais. Então, o Brasil traz essa colaboração de como você conseguir identificar, né, e dar o direito autoral daquelas comunidades tradicionais, né? Segunda coisa nessa questão, nós estamos trazendo a política Brasil Criativo, que é a política de economia criativa do Ministério da Cultura, justamente para a gente organizar essa produção, né? Trazer valor, ensinar a essas comunidades como ela valorar a sua produção, né? Então, nós vamos lançar agora em novembro esse dispositivo e vamos instalar em cada região do Brasil essa arquitetura de como a gente trazer a economia, trazer a produção cultural para dentro dessa organização como economia mesmo, né? Isso potencializa o território. É você fazer um trabalho de aceleração e apoiar as organizações que já fazem esse tipo de coisa. Identifica e faz um trabalho de aceleração econômica dentro daqueles territórios. Então, o Ministério da Cultura está trazendo agora o patrocinador para essas organizações. Tem a Lei Rouanet Territórios, né? E tem essa política da economia criativa, chamamos Brasil Criativo. Então, a partir desse momento, nós estamos reativando essa secretaria que tinha sido desligada do Ministério da Cultura, e essa secretaria vai cumprir essa função, organizar a produção da cultura como uma indústria que ela é. Incrível saber disso. E assim, ministra, para finalizar, não dá para a gente falar de cultura e de tudo isso que a gente falou sem falar de fé, né? A religião é uma das expressões culturais mais fortes que a gente tem. Em todo o mundo, todas elas nascem de uma relação
com a natureza. A gente vê isso nas vigílias pelo clima da Igreja Católica, budismo, nas religiões de matriz africana, matriz indígena. Enfim, falando por mim, a minha espiritualidade é muito movida pela natureza. Imagino que, como você disse, sempre ligada à natureza, a sua também. E eu queria saber como que, num espaço de negociação que é laico, como a COP, a gente sabe disso, o que essa dimensão simbólica e espiritual pode trazer para um debate que às vezes parece tão técnico e distante da vida real? A natureza tem um espírito também, né? A natureza é um espírito, né? Tem essa dimensão espiritual. Eu acho que as religiões, elas servem para cada um, para cada pessoa que pratica a sua religião, se faz bem para si, é muito importante. O que a gente não pode é trazer a religião para um lugar para fazer fronteiras. A religião, eu acho que é um direito de cada pessoa ter a sua religião, ter a sua compreensão, compreender a espiritualidade da maneira que chega para si. Porque o que a gente vê também, infelizmente, é o uso desse ativo da religião para a dominação de pensamentos. Então isso também é muito perigoso. Eu acho que a religião ela tem que ser praticada, cada um dentro da sua forma, né? Da sua identidade de acessar a sua espiritualidade e usar isso, veja, onde é que se beneficia, onde é que a gente se conecta, né? Eu acho que o respeito, né? E respeitar a natureza como essa expressão também de por que de vez em quando a gente precisa ir na praia, porque de vez em quando a gente precisa ir na montanha, por que aquela visão nos pacifica, traz um momento de alegria, de felicidade, de bem-estar, né? Existe uma força ali que está no invisível do que a gente não materializa-se, mas a gente sente. Quem se conecta, sente. Porque não pode ter, mas existe também aquela visão da pessoa que vê a floresta e vê um bocado de árvore, vê pau, né? Um pedaço de pau ali, então não serve para nada, não sei o quê, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então, eu acho que, nesse caso, a espiritualidade tem ali coisas que nos ativa a sentir no silêncio da floresta, na beira do mar, entrar na água, entrar no rio, lava a nossa áurea, transforma a gente também. É uma maneira da gente se conectar com a espiritualidade, sim. Eu acho muito importante a religião quando ela beneficia o ser, a sua relação com sua família, a sua relação com sua comunidade, traz um entendimento. Porque nenhum de nós aqui é puro, nenhum de nós aqui é passível de errar, mas é também passível de acertar. E porque eu tenho uma religião, não posso achar que a pessoa que pratica uma religião diferente da minha seja melhor ou pior do que eu. É a maneira dele de se conectar com o campo espiritual. Eu acho que, nesse sentido, a gente une forças para essa grande missão de salvar a natureza. Eu acho que o grande ativo desse momento é esse salvar a natureza, porque estamos salvando a nós mesmos, né? E cada um encontre, na sua maneira de se relacionar com espiritualidade, alegria, felicidade, amor, né? Poder contemplar esses sentimentos que são muito importantes. Perfeito, muito obrigada, ministra. Te agradeço muito pelas palavras. Obrigada. Obrigada, minha gente. Obrigada, Giovana, viu, também. Eu acho que é isso. Eu não tirei de mim as coisas que eu acreditava na minha época da minha juventude, porque são valores, para mim, que são importantes. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que traz para nós uma autenticidade na vida. A gente pode escutar, claro que a gente pode mudar. E claro que a gente pode, enfim, fazer experiências de vida. Essas experiências pertencem a mim, ao meu caminho. Agora, eu acho que tem coisas que a gente não pode abrir mão, né? Do respeito ao próximo, do respeito ao outro, de buscar entender o mundo também dessa forma coletiva, de lutar por melhores momentos, lutar contra pautas que nos ferem, né? Questão de racismo, questão da falta de oportunidade para as pessoas, preconceito com as pessoas. Isso são coisas que sempre me limitaram. Então, nesse lugar, eu continuo com essas mesmas maneiras de pensar. Agora, é claro, de uma maneira mais madura, né?
E eu desejo que cada um de nós, assim, seja um ativador dentro da sua família, da sua comunidade, para esse momento. Eu acho que a grande religião do momento é a gente salvar a natureza. Então é isso. Muito obrigado. Perfeito. Palmas.